Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 18ª aula da Epístola aos Gálatas, conhecido como a Carta da Liberdade, que nós a intitulamos de A Graça que Liberta, Justificação e Santidade pela Fé em Cristo. Iniciaremos hoje a última unidade de estudo, que é a unidade 6, a Lei da Semeadura. E na aula de hoje iremos abordar o Evangelho praticado no serviço, parte 1, que está em Gálatas, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Estudaremos os exemplos práticos de amor, como restaurar um irmão, como viver uma vida cheia da graça e amor, levando a carga dos irmãos. Nas últimas aulas, vimos que Paulo descreveu o conflito cristão entre a carne e o espírito, e o caminho da vitória por meio da crucificação da carne ao andar no espírito. Estudaremos hoje os resultados práticos dessa vitória. Trata dos nossos relacionamentos pessoais, especialmente com os companheiros cristãos na congregação. Se vivemos no espírito, andemos no espírito. Assim não nos deixemos possuir de vanglórias, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, como Paulo nos exortou. Ao andar no Espírito, ou ser cheio do Espírito, não é uma experiência particular de nossa vida pessoal, mas é o nosso relacionamento prático do amor com as pessoas. Se o primeiro fruto do Espírito é o amor, estamos retratando uma coisa lógica, então. É mais fácil falar do amor de forma abstrata e generalizada que agir de maneira correta, demonstrando o amor uns pelos outros. É isso que Paulo trata agora. Ele nos diz como devemos ou não devemos nos comportar em relação aos outros quando andamos no Espírito. Este é o assunto da nossa aula de hoje. Como de costume, antes de começarmos a nossa aula, quero lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos vocês que vocês podem encontrar a lista de todas as nossas aulas disponíveis no canal, no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E quero pedir a vocês que participem das nossas aulas, deixem os seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem o nosso canal para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Agora chega um momento muito importante de colocar os nossos corações na presença do Senhor. Clamar a Deus para que nos ajude a entender como viver o amor devedor, aquele amor que devemos aos nossos irmãos. Mais do que desfrutar da graça de Deus, que tenhamos a consciência dos deveres da reciprocidade do relacionamento cristão. Tudo para a glória do nome do Senhor. Tudo para que o nome dele seja exaltado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho praticado no serviço, parte 1. Vamos ler Gálatas, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos analisar esses versos. Vimos aqui no versículo 1 a 5 do capítulo 6 de Gálatas, Paulo retratar a restauração, restaurando os caídos. Paulo exorta os irmãos espirituais à prática que se torna uma confissão de fé ao restaurar os caídos. Como deve ser feito isso? Com atitudes de brandura, humildade, cuidado pessoal, assumindo o fardo do outro, que prova de obediência aos mandamentos de Cristo, o compartilhamento do amor. Atitudes que impedem a restauração, a vanglória, a avaliação pessoal baseada em comparação e a responsabilidade pessoal da autoavaliação, vida e obra. Vou esclarecer melhor esses pontos que eu abordei aqui. Paulo exorta os irmãos espirituais a terem exemplos práticos de amor. Já vimos na aula passada que a vanglória não deve existir entre nós,
Porque quando somos presunçosos, nós provocamos competições ou invejamos as pessoas. Eu quero falar mais um pouco disso para favorecer a interpretação dos versículos que nós iremos estudar hoje. A vanglória, ela retrata a opinião que temos de nós mesmos, que invariavelmente ela é vazia e falsa. Acalentamos uma ilusão ou simplesmente somos convencidos daquilo que somos. E nesse caso, nossos relacionamentos com os outros se estraga. O convencimento pessoal quase sempre é a causa básica do fim dos relacionamentos. De modo geral, nós adotamos uma dessas duas atitudes para com o nosso semelhante. Somos motivados por sentimentos de superioridade ou de inferioridade. Se nós nos consideramos superiores às outras pessoas, nós as desafiaremos, pois nós queremos e desejamos que elas conheçam que somos superiores e sintam a nossa superioridade. Se, por outro lado, nós as consideramos superiores, nós sentimos inveja delas. Nos dois casos, a nossa atitude é por causa da vanglória ou convencimento. Temos uma opinião tão cheia de fantasias a nosso respeito que isso atrapalha o nosso relacionamento com o nosso próximo. Muito diferentes são aqueles que desfrutam do Espírito Santo. Nós, cristãos, que buscamos viver no Espírito, procuramos continuamente subjugar a vanglória pelo Espírito. Não pensamos sobre nós mais do que deveríamos pensar. Pensamos com moderação. O Espírito Santo abriu os nossos olhos para que pudéssemos ver o nosso próprio pecado e também a importância e o valor das outras pessoas aos olhos de Deus. Somos necessitados do perdão divino e da misericórdia de Deus continuamente, porque reconhecemos as nossas falhas e limitações. Pessoas que têm um amor sacrificial, que é um amor ágape, consideram as outras mais importantes e procuram oportunidade para servi-las. Vamos ver o que está escrito em Filipenses capítulo 2, no verso 3. Diz o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Essa não pode ser uma ordem para que se considerem a todos, inclusive os piores pecadores, como moralmente superiores. Não é isso. Porque a humildade, ela não é cega e nem perversa, mas é com o intuito de considerá-los como mais importantes, para que sejam dignos de serem servidos. Assim, o verdadeiro relacionamento cristão é governado não pela rivalidade, mas pelo serviço. Devemos ter a alegria e o privilégio de servir. Agora, voltando ao texto, nós vimos que Paulo exorta a prática de várias coisas, o que em grande medida se torna a confissão de fé do cristão. Porque somente aqueles que vivem em Cristo, os espirituais, têm condições de acatarem a exortação de Paulo à prática do amor. Temos que entender que esta ação de restaurar os caídos em espírito de mansidão só poderá ser realizado por aqueles que estão em Cristo, que vivem pelo Espírito e possuem o amor sacrificial. Esse amor sacrificial só se manifesta ativamente nas pessoas que importam umas com as outras, que servem mutuamente na comunhão da igreja. Nós, cristãos, temos o dever a cumprir, o dever que só podemos cumprir no poder do Espírito Santo. E esse dever é amar ao próximo como a nós mesmos. Temos que entender que todos nós estamos sujeitos a tentações. E quando nós nos deparamos com alguém que chega a ser surpreendido em pecado, como Paulo diz, e aí nós temos que entender que aqui não se trata de descobrir pecados na vida das pessoas, mas significa se alguém é pego em pecado sem saber que está pecando. Ora, como uma pessoa não pode saber que está pecando? É quando ele não se vale da ação santificadora do Espírito Santo, daquela busca pessoal de conhecer como agradar a Deus com o entendimento bíblico. Quem não se esforça assim, fatalmente vai ser pego em pecado. E se ocorrer o pecado no irmão, os que são espirituais têm a responsabilidade de correção, que é um processo e não um ato momentâneo. Sabendo que nem sempre se pode realizar essa tarefa, o crente deve tentar, ele tem que sempre tentar realizar essa tarefa. É uma responsabilidade delicada e difícil,
e somente pode ser exercida com o espírito de mansidão. Porque o objetivo aqui é uma recuperação saudável daquele que caiu, levando-o a uma determinação a fim de torná-lo melhor e com a esperança de sair-se bem. Embora aqui não haja informação precisa de como devemos restaurar o nosso irmão caído, Jesus nos dá a instrução mais detalhada a esse respeito. Vamos ler Mateus capítulo 18, do verso 15 ao verso 17. Se o irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leva ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Então nós vimos aqui o Senhor Jesus nos instruindo como devemos agir. Devemos ir até ele, apontar a sua falta, cara a cara e em particular. Jesus também tornou o nosso objetivo positivo e construtivo. Ele diz que devemos procurar ganhá-lo, assim como Paulo diz que devemos restaurá-lo. Então, dessa forma que devemos agir, com espírito de mansidão e com humildade. Ao mesmo tempo, o homem espiritual tem em si motivo suficiente para ser manso, porque qualquer um pode estar na condição de tentado ou sob a prova. Contudo, nessa circunstância de tentação ou provação, a promessa divina é a vitória. Porém, se tivermos pouco controle, pouca busca da presença do nosso Senhor, através do estudo bíblico, das orações, da comunhão com os irmãos, podemos cair em tentação. Mas nós somos responsáveis por nossa queda. O crente que se entregou às tentações é responsável por suas ações. O crente pode passar por possibilidades de ser tentado ou provado. Aí nós temos que perseverar firmes nas promessas divinas e resistir às investidas do mal. Ao procurar corrigir quem caiu, é saudável lembrar que pela graça de Deus é que estamos firmes na busca da santidade, porque qualquer um pode cair, qualquer um pode estar nessa situação. E ao ajudar o irmão caído, notadamente vimos a ação prática de levar as cargas uns dos outros. A carga aqui diz respeito ao sofrimento e à vergonha daquele que fracassou espiritualmente. Levar as cargas uns dos outros faz parte do imperativo do amor. E obedecer a este mandamento é cumprir a lei de Cristo. Não há dúvida que a maior prova de amor divino no mundo é quando um grupo de pessoas amorosamente leva as cargas uns dos outros, tomando parte do sofrimento de alguém, como também da sua alegria. Não há como falsificar esse comportamento. O verdadeiro amor deve ser recíproco. É a abertura do coração para dar e receber. Não há outro modo de cumprir a lei de Cristo, exceto pelo compartilhamento do amor. Porém, as atitudes que impedem a restauração é a ideia de alguém pensar que é alguma coisa. Aí vem a vanglória, na qual já falamos anteriormente. Engana-se a si mesmo aquele que se consola ou se satisfaz comparando-se com as pessoas que erraram. O homem não é nada sem Deus. E quem pensa ser alguma coisa se engana. Paulo aqui está repudiando toda avaliação própria que esteja baseada em comparação com os outros. Nós devemos nos comparar com os padrões divinos. Aí nós nos veremos como pecadores que somos, como os necessitados de Deus que somos, necessitados da sua graça, da sua misericórdia para a santificação. A perfeição é o nosso alvo. Porém, precisamos reconhecer humildemente que só a alcançaremos de fato no mundo vindouro, quando estivermos com o corpo incorruptível, sem a presença do pecado. Assim, que cada um prove a sua obra. O que o homem pode provar em sua vida, quando posto à prova e foi aprovado, legitimamente é abençoado. Temos a responsabilidade pessoal de andarmos em santidade,
debaixo da ação do Espírito Santo para vencer as tentações de nossa carne. Paulo passa das obrigações sociais do cristão para a responsabilidade de cada um. Cada um tem responsabilidade por sua alma. Há uma interação da responsabilidade social individual e uma não exclui a outra. Vimos até aqui que aqueles que andam no Espírito são levados a relacionamentos harmoniosos uns com os outros e na reciprocidade do amor. Um santo cometeu um pecado, necessita de restauração, como também do perdão divino. Aquele que está capacitado para restaurá-lo é o espiritual, que possui o fruto do Espírito, especialmente o fruto do amor e também da mansidão, sabendo que ele também pode um dia cair no mesmo pecado e necessitar da mesma disposição amorosa. Um verdadeiro espírito de ajuda também deveria ser focado em levar as cargas uns dos outros, cumprindo a lei de Cristo. Isso deixa livre para o discípulo de Cristo ministrar ao seu próximo, sempre tendo em mente a advertência de não supervalorizar o ego, para não levá-lo à vanglória, tendo um sentimento de satisfação e gratidão e não de orgulho e superioridade sobre seus irmãos. Melhor que cada um se avalie imediatamente, preparando-se para o julgamento do Senhor no dia do juízo. Nós seremos provados por nossa vida e a nossa obra. Assim, queridos, nós encerramos a análise dos versículos da nossa aula de hoje. Vamos às nossas considerações finais. Assim como ocorre no exército, sempre que um soldado é ferido, seus companheiros de combate o socorrem, não deixe para trás. Deus também faz provisões para que cada filho seja restaurado, caso seja atingido pelo pecado. E como membros da igreja, precisamos estar cientes da responsabilidade que nos foi delegada, de cuidarmos uns dos outros. O fato do irmão ter caído em pecado não significa que ele esteja perdido, mas sim que é possível correção. Que tenhamos confiança e esperança oferecendo a ele todo o crédito e todo o amor. Ele foi surpreendido e caiu por fraqueza. Contudo, é um irmão em Cristo, que precisa apenas de correção para novamente endireitar seus caminhos e não de desprezo e condenação. A origem de boa parte de nossa ineficiência em restaurar um irmão que caiu em pecado é justamente o orgulho, a vanglória que costuma acompanhar a atitude de comparação. O cristão que se julgar superior aos demais engana-se. É legalista e cheio de arrogância. Não somos nada, é tudo pela graça, como observamos com clareza até aqui, ao longo da Epístola aos Gálatas. Assim, queridos, nós encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, queremos louvar e bendizer o Teu nome por esse estudo, Senhor. Esse estudo que nos encoraja a buscar a Tua presença, a negar a vanglória que existe em nossas vidas, para que o Espírito Santo possa reinar e nos mostrar quem verdadeiramente somos diante das Tuas faces. Ajuda-nos, ó Pai, a auxiliar os nossos irmãos, a ajudá-los na sua fraqueza, porque sabemos que também somos entregues a tentações e provações todos os dias. Não somos melhores do que ninguém, e nós temos um alvo que é ser parecido com Cristo Jesus, e precisamos ser restaurados pelo Senhor. A cada dia, mudar o nosso comportamento, para que sejamos testemunhas da Tua graça em nós e através de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a entender esse estudo de hoje. Um estudo difícil, Senhor, mas que precisamos colocar em prática esse amor que nós recebemos de Ti e precisamos colocar em prática com os nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Pai. Nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Assim, queridos, nós nos despedimos, agradecendo a vocês por participarem de mais uma aula conosco e agradecemos a Deus também pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraços a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.